Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu estou aqui no meu pequeno escritório para gravar-lhe mais um pão diário. E eu quero fundamentar a minha fala, referendar a minha fala, em dois textos que assemelham-se muito, mas que não podem ser confundidos. A pesca milagrosa e a pesca maravilhosa. Lucas capítulo de número 5 e João capítulo de número 21. O personagem central, além de Jesus, pós-Jesus, porque onde Jesus está, ele sempre rouba a cena. Glória a Deus. Quem quer andar com Jesus precisa aceitar a ideia de ser, no máximo, um coadjuvante de luxo, porque Jesus sempre será o artista principal. Então, Lucas capítulo de número 5, João capítulo de número 21, pós-Jesus, depois de Jesus, o discípulo em destaque é o Simão Pedro. Esses dois capítulos, essas duas pescas, elas assemelham-se, como já lhes disse, mas elas não podem ser confundidas, porque uma é distinta da outra. Uma deu-se antes da morte e ressurreição de Jesus, a de Lucas 5, e a outra deu-se após a morte e ressurreição do Senhor Jesus, João capítulo de número 21. Numa delas deu-se em águas rasas, João capítulo 21, e a outra deu-se em águas profundas, Lucas capítulo de número 5. E eu quero glorificar a Deus por isso. Glorificar a Deus porque uma dá em campo propício, por assim dizer, águas profundas, e outra dá em solo, em campo, em ambiente impróprio. E é interessante que aqui é de ambiente impróprio, a de João capítulo 21, que diz que as águas são rasas, ali deu um cardume selecionado, 153 grandes peixes. Então quem é capaz de dar peixe grande em águas rasas? Somente Jesus tem essa imensa capacidade de dar peixes grandes em águas rasas. E isso me faz dar glória a Deus, porque se fosse apenas peixes grandes em águas rasas, alguém poderia dizer, o interesse de Jesus é só com peixão, é só com peixe grande. Mas não é não, porque Lucas 5 diz que veio peixe de toda espécie. Então dá glória a Deus, porque no reino de Deus há lugar para peixe pequeno também. Quando Jesus multiplicou pães e peixes, Mateus 14, primeira multiplicação, Marcos 6, João 6, Lucas, se não me falha a memória, capítulo 9, os evangelhos sinóticos, e é interessante que João, que não é um sinótico, também cita a primeira multiplicação de pães e peixes, possível e provavelmente o milagre mais popular executado pelo Senhor Jesus. É interessante porque ali diz que Jesus multiplicou 5 pães de cevada, pães de pobres, e 2 peixinhos, 2 peixes pequenos, que estavam abaixo da linha da comercialização. Então Jesus ainda usa peixe pequeno para alimentar grandes multidões. Dê glória a Deus por isso. Jesus usa peixe pequeno para alimentar grandes multidões. Agora, olha que interessante. A Bíblia diz que a malha da rede veio a rasgar-se, a de Lucas 5, com peixe pequeno. Mas em João capítulo 21, que é peixe grande, a malha não se rompe. Isso é o mesmo que dizer, com o passar do tempo, Deus vai nos dando estruturas para suportar. E ainda que aquilo que nos fora entregue fora algo de peso, Jesus nos habilita, nos capacita, Jesus nos dá força o bastante para que não venha se perder. Glória a Deus por isso. Mas tem um detalhe muito especial, que é a reação de Pedro. Pedro reconhece que aquele que está com ele não é um pescador, que aquele que está com ele não é um marujo velho, que aquele que está com ele não é um profissional do ramo, mas isso não impede que aquele que está com ele seja digno de ser ouvido. Lucas 5, ele reconhece que aquele que está com ele também não é um carpinteiro qualquer, mas aquele que está com ele é o próprio Senhor. Ele o chama de mestre, reconhece o seu senhorio. E quando ele vê a pesca prodigiosa, a pesca maravilhosa, olha o que ele diz. Lucas 5 e 8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor. Por quê? Porque eu sou
um pecador. É a reação que teve Isaías: ai de mim, porque eu sou um homem impuro, habito no meio de um povo de impureza de lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei, né? É exatamente esse sentimento que nós temos quando homens limitados, como eu e você, nos chegamos diante de um Deus santo, soberano, absoluto, e que todas e quaisquer palavras que venhamos a usar não terão a capacidade, não são hábeis para exaurir e para expressar, agora sim, para expressar com exatidão, para traduzir com exatidão tudo que esse Deus é. Mas João capítulo 21, Pedro está no estado pior do que Lucas 5. Lucas 5 é ignorância. João capítulo 21, ele disse: vamos pescar. João capítulo 21, ele havia pecado. João capítulo 21, ele poderia dizer: eu sou pecador, afasta-te de mim. João capítulo 21 era mais coerente. O pecado de Judas não diferenciou-se muito do pecado de Pedro. O pecado de Pedro só foi menor, por assim dizer, porque Pedro não desesperançou-se, ao contrário de Judas. Pedro também negou Jesus. Judas também negou Jesus. Judas traiu a Jesus, mas Pedro, aquilo também foi uma traição. Talvez, olha, se você examinar com muitas minúcias, talvez pareça até que o Judas, pelo menos, não disse com os lábios que jamais o negaria, como disse Pedro. Mas a questão é, o normal é que agora em João capítulo 21, o Pedro também queira se afastar de Jesus. Porque agora a sua condição de pecador é ainda maior. Porque agora ele pecou contra ele mesmo, pecou contra a sua fala, ele pecou contra muitas coisas. Mas olha o que a Bíblia diz, João 21:7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, claro, falando-se do próprio João. João falando dele mesmo, usa aqui um sujeito oculto, aquele discípulo, não querendo dizer que era ele, revelando assim a sua humildade. Então aquele discípulo que era ele, a quem Jesus amava, disse a Pedro: Pedro, é o Senhor. Disse a Pedro que Pedro estava despido, que Pedro estava sem roupa. Então quando você vê alguém que está vestindo inadequadamente, indecentemente, diga para esse alguém: irmão, é o Senhor, coloca a roupa. Foi o que João fez para o Pedro: coloca a roupa, Pedrão. Só que olha que interessante, quando, pois, Simão Pedro ouviu que era o Senhor, ele não viu, ele apenas ouviu. A fé não vem pelo que vejo, a fé vem pelo que ouço. Ele ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Se você continuar o texto, você vai perceber que o barco não parou porque o Pedro caiu fora. Tem muitas coisas interessantes aqui. Primeiro porque o Pedro pesca, não pega nada, quando o barco se enche, ele se joga na água. É estranho isso, mas é verdade. Então receba esta palavra: Jesus quer que o teu barco se encha. Mas quando o seu barco se encher, não caia fora. Quando o meu barco me encher, não é para mim me desviar, cair fora. Pelo contrário, quando o meu barco me encher, eu preciso estar aqui para ser mais grato. Mas o Pedro caiu fora. Tem gente que ora a vida inteira para receber um milagre. Quando recebe o milagre, o barco se enche, ele cai fora. Foi o que Pedro fez. Mas é interessante notar ainda que ele cai fora do barco, mas o barco não para de andar. O barco não para de andar se eu cair fora dele. O barco não para de andar se você cair fora dele. Aliás, o barco não anda por minha conta. O barco não anda pela sua conta. Se eu largar o ciclo de oração, a igreja vai fechar. Quem te falou? O ciclo de oração vai fechar. A igreja vai falir. Quem te falou isso? O barco não anda por minha conta e também não para por minha conta. Só que é interessante que o Pedro lança-se ao mar porque ele quer o quê? Ele quer chegar mais próximo de Jesus. Ele quer rapidamente ir até Jesus. Lucas 5, o estado pecaminoso dele é bem menor do que João 21. Ele cai fora porque diz: sou um pecador. João 21, seu pecado é ainda maior. E agora, ao invés dele cair fora,
Ele quer se aproximar, ele quer chegar-se próximo de Jesus. Qual é a grande revelação aqui, irmão? A grande revelação é que Pedro entendeu o que Judas ignorou. Pedro entendeu que além de santo como ele é santo, além de Senhor como ele é um Senhor maravilhoso. Ele é um Senhor poderoso. Ele não ignora o meu estado de pecaminosidade. Tanto verdade é que veio assumir as minhas culpas. Ele sabe o quanto eu sou pecador. Só que agora Pedro sabe também que esse amor de Jesus é maior do que o seu pecado. E que o pecado pode ter tentado me afastar de Deus e até consegue, mas o amor de Cristo Jesus me traz de volta. Então receba esta palavra. Quando você conhece o amor de Jesus, não é que você ignora o seu estado de pecado. Tanto verdade é, não faltou aqui, irmão, não faltou aqui nenhuma espécie de reverência. Não faltou aqui em Pedro. Não foi um ato leviano. Tanto verdade é que ele colocou a roupa. Gente, o normal é você tirar a roupa para se jogar na água, mas ele coloca a roupa para se jogar na água. Você sabe que ao colocar a roupa para se jogar na água, vai ser mais pesado. E Pedro sabe que vai ficar mais pesado para nadar, mas não importa, todo esforço vale a pena para se encontrar, para se aproximar daquele que nunca quis se distanciar de mim. Agora o Pedro coloca a roupa porque mostra reverência. Então não há nenhum ato leviano, não há nenhum ato aqui de irreverência. Pelo contrário, há reverência. Mas então por que é que ele se aproxima, ele ignora o seu estado pecaminoso? Não, ele tirou os olhos do seu estado pecaminoso e ele colocou os olhos, bendito seja Deus, naquele que é poderoso para perdoar, naquele que é maravilhoso para salvar, naquele que é glorioso para amar. Então receba isso em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra profética para a sua vida. Não atente para o seu pecado. Como é que é, irmão? Não faça isso. Eu não estou dizendo que você deva ignorar o seu estado pecaminoso. Você tem que abandonar o seu pecado, você tem que odiar o seu pecado, confessar o seu pecado, mas o texto diz confessa e deixa. Provérbio 28:13. E agora tire os olhos do seu pecado e coloque os olhos em Jesus. Teu pecado pode ter sido grande, mas acredite, o amor de Jesus é maior. Teu pecado pode ter sido grande, terrível, miserável, pode ter sido horrível, mas acredite, o amor dele é maravilhoso, é sublime, é soberano. O amor dele supera, vai além. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Acredite, ele é maior. Acredite, ele é melhor. Acredite, pode se aproximar dele. Aleluia. Porque João 6,37 diz: todo aquele que vem a mim eu não lanço fora. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ajude, em nome de Jesus. Continue tendo consciência do seu pecado, mas não perca a consciência do amor de Deus. Que Deus te abençoe. Esse é nosso vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, seja abençoado para a glória de Deus. Amém.